Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado bem a última aula que eu passei para vocês. Tô de olho lá em quem está assistindo, quem está me mandando as atividades, né? Tem gente que não me mandou as atividades feitas. Então, nós vamos agora vamos continuar falando a respeito do início, né? Da República Velha no Brasil. Bom, então na aula passada a gente parou lá no Prudente de Moraes. Lembra quando o Prudente de Moraes foi eleito presidente e aí acabou com a República das Espadas? E aí a gente deu início à República comandada pelas oligarquias cafeeiras, que tinham grande interesse em tornar o Brasil um grande exportador, um grande agroexportador, né? Mas aí a gente vai fazer um adendo, né, nesse momento, que enquanto acontecia ali na região sudeste, né, ali no Rio de Janeiro, todo esse movimento da República, o que acontecia em outros lugares do Brasil? A gente tinha lá em Manaus, no Amazonas, então lá em Manaus, enquanto fervilhava a República no Brasil, nós tínhamos lá em Manaus os áureos tempos da borracha. Então, isso aconteceu concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Porque os tempos da borracha, eles vão de 1879 a 1910, né? Em 1910, o Brasil correspondia a 25% das exportações de borracha do mundo inteiro. E aí isso só vai diminuir depois, né, com a crise que leva o Brasil a perder exportações para outros países. Mas, nesse momento, né, Manaus cresce muito justamente pela exportação da borracha. Mas por que havia um interesse tão grande na borracha? O que tinha, né? A gente tinha a segunda revolução industrial e a explosão do uso dos carros. E aí, carro pneu, pneu borracha, utilizava-se muita borracha, certo? Essa grande utilização da borracha, ela faz com que haja um grande interesse aqui, né, em Manaus, porque lá a gente tinha o extrativismo da borracha. Bom, o que vai acontecer com Manaus nesses áureos tempos da borracha aqui, né? Vai acontecer que vai crescer, vai se desenvolver uma região que antes, né, era somente basicamente mato, por causa da floresta amazônica, ela começa a se desenvolver. Então, a gente tem a construção de uma infraestrutura, porque os grandes barões da borracha, eles foram morar em Manaus, mas eles queriam uma estrutura parecida com a estrutura do Rio de Janeiro, aqueles que vieram da Europa, uma estrutura parecida com a estrutura que tinha na Europa. Então, foi necessário criar casas, hotéis. Houve a construção do Teatro de Manaus, que é um teatro gigantesco, né, para Manaus, assim, na época que não era desenvolvida. Então, a arquitetura que lembrava a Europa, né? Qual é a relação, né? Manaus e Europa quase não tinha relação até então. Mas então, nesse momento, Manaus vai se desenvolver e o Brasil entra em destaque no mundo por causa da borracha, que era extraída da seringueira. Em 1910, a exportação brasileira ela entra em decadência porque tem uma concorrência com países da Ásia e daí esses países asiáticos colonizados por holandeses, franceses e ingleses passam a vender a borracha mais barata que a borracha brasileira, tá? Aí a gente vai voltar agora para o que estava acontecendo no Brasil República, tá? Bom, com o Prudente de Moraes no poder, as oligarquias, as oligarquias cafeeiras passam a mandar no Brasil, tá? Aí, em 1898, entra no poder Campos Salles. E o Campos Salles, né, vai criar essa política dos governadores.
Então, Prudente de Moraes já dava sinais para a criação de uma política como essa, mas o Campos Salles que vai, de fato, criar essa política dos governadores. O que era essa política dos governadores? Era a garantia de uma harmonia entre o governo federal e os governadores de cada lugar com uma harmonia. Então, era uma descentralização do poder. Vocês lembram que na República da Espada, eles queriam uma república bem centralizada, poder bem forte centralizado. Para as oligarquias, eles já deixavam mais o poder na mão dos governadores, por quê? Porque era um poder um pouco mais local. E isso agradava a burguesia cafeeira. Porque se o governador tinha autonomia e a burguesia cafeeira tinha uma relação mais próxima com o governador, era mais fácil impor seus interesses, né? Então, os governadores, eles apoiavam a iniciativa do presidente, eles tinham uma harmonia, né? E eles também pressionavam os deputados para que os deputados fossem a favor do presidente. Então, era, né, uma relação ali de troca mútua de favores. O que vai acontecer? É criado também, né, a Comissão Verificadora de Poderes. Olha só que absurdo que era. A comissão era composta por deputados federais que eram leais ao presidente da República. Olha como era uma república bem pública a nossa, né? E aí, quando tinha as eleições, né, os governadores eles eram encarregados de verificar se os deputados eleitos eram leais ao presidente. Se um candidato, né, não fosse leal ao presidente, um candidato para o Senado ou deputado, o governador denunciava ele e ele não podia tomar o poder. Então, se ele fosse denunciado, né, se ele não estivesse de acordo com as ideias do governador, ele não iria assumir o poder. Bom, em troca, né, desse apoio, os governadores recebiam verbas, os governadores tomavam decisões, então era uma troca. Bom, a gente tem nessa época também uma coisa muito comum no Brasil, e que em alguns lugares acontecem até hoje, vocês acreditem nisso, que era o coronelismo. O que era esse coronelismo, né? Quem eram os coronéis? Esses coronéis, eles são uma herança, né, da época que Dom Pedro tentou agradar as grandes oligarquias, dando o título de coronel a pessoas que não eram nobres, que não tinham nascido nobres, mas que queriam aquele prestígio da nobreza, sabe? E esses coronéis, eles eram latifundiários, ou seja, donos de grandes extensões de terra, que tinham muito poder, sobre uma vila, sobre uma região, tá? E aí, esses latifundiários com esses com grande poder, com bastante dinheiro, eles mandavam no lugar, eles controlavam com mão de ferro tudo o que acontecia. Porque geralmente a fazenda, né, a grande fazenda, era o centro de uma vila. E era esse coronel que dava emprego, que fornecia recursos, né? Ele era o grande detentor de recursos da região. Então, ele que mandava. E aí, quando chegava na época da eleição, esse coronel, ele escolhia o candidato e ele anunciava para todas as pessoas que morassem ali, né, nas suas terras e próximas às suas terras. Olha, meu candidato é esse, nós vamos todos votar nele. Se vocês lembrarem, o voto não era secreto. O voto, ele era aberto. O fato do voto ser aberto, né, é o que a gente chama de voto de cabresto. Cabresto parece uma coleira que você coloca no cavalo, né, para puxar. E aí eles chamavam de voto de cabresto por quê? Porque o eleitor era puxado, encabrestado, a votar no candidato escolhido pelo coronel. E aí, quando eles chegavam para votar, né, eles iam votando um atrás do outro no chamado curral eleitoral. Por que eles chamavam de curral eleitoral? Por quê?
Se os eleitores eram encabrestados, né, eles lembravam gado, e gado passa por um curral. E aí, isso é chamado curral eleitoral, porque o coronel escolhia o candidato e as pessoas eram obrigadas a votar nesse candidato, né? Isso acontece em alguns lugares até hoje, gente. Pessoas que têm muito dinheiro de determinadas cidades, principalmente cidades pequenas, né? Elas acham que elas podem mandar na cidade e elas fazem coisas que vão, né, contra a lei, daí acha que o dinheiro vai resolver tudo. Então, isso aí é herança, resquício do coronelismo. Bom, o que vai acontecer no Brasil, nessa época também, é o surgimento de uma coisa que chama política do café com leite. O que é essa política do café com leite, gente? Bom, essa política do café com leite que eu estava falando para vocês, é que aconteceu o seguinte, né? As elites cafeeiras, as elites, na verdade, agroexportadoras, né? Que principalmente a elite cafeeira, elas eram concentradas nos estados do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. E aí a gente tinha principalmente os cafeicultores de Minas e os produtores de leite, os cafeicultores de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais. O que acontecia? Os produtores de café de São Paulo eram muito fortes e os produtores de leite de Minas também eram muito fortes. E aí, desde o Prudente de Moraes, que foi eleito, né, até 1930, até o fim da República Velha, a gente tem uma política que a gente chama de café com leite, porque há um revezamento. Quase sempre, né, a gente só vai ter, acho que é um presidente do Rio de Janeiro e um da Paraíba. Tem a tabela para vocês na página 179 da apostila. Então, a gente vai ter Hermes da Fonseca, do Rio de Janeiro. Depois, a gente tem Epitácio Pessoa, da Paraíba. Os outros presidentes que foram presidentes do Brasil na época da República Velha, de 1894 a 1930, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Venceslau Braz, Rodrigues Alves, de novo, Arthur Bernardes, Washington Luiz e Júlio Prestes, todos eram ou de Minas ou de São Paulo. E aí por quê? Porque havia uma força muito grande dessas oligarquias. As oligarquias paulistas e mineiras eram muito fortes. Então, havia um revezamento, né? São Paulo com café, Minas com leite. Por isso que é chamada política do café com leite. A gente teve a política das espadas e agora a política do café com leite, porque eram as oligarquias, os grandes cafeicultores e produtores leiteiros que estavam no poder. Na verdade, representantes deles, né? Por isso que é chamada de República do Café com Leite. O que vai acontecer? Em 1904, o café ele já não dá tanto lucro assim mais para ser vendido no mundo, porque já passou todo aquele entusiasmo com o café e o café também começa a ser produzido em outros países da Ásia, também começa a ser produzido na Colômbia. E aí o que acontece? Tem uma queda muito grande no preço do café, sem contar também que como o café era bem lucrativo, começou a se plantar muito café. E aí, quando você tem uma oferta muito grande, né, o preço tende a cair. Então, houve uma queda no preço do café em 1904. E aí, lógico que a elite cafeira ficou preocupada, né? Eles ficaram muito preocupados em perder seu dinheiro, seus lucros e tal. Em 1906, eles forçaram os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo a se reunir com essa elite para decidir o que ia ser feito. E essa reunião foi feita na cidade de Taubaté. Vocês já ouviram falar da cidade de Taubaté? Pois então, não é de hoje que coisas acontecem na cidade de Taubaté para enganar o brasileiro, né? Taubaté não é nada contra, mas o convênio de Taubaté, ele foi uma reunião, e nessa reunião, a elite cafeeira forçou os governadores a ajudarem eles, a ajudar efetivamente. Então, o que em 1906 ficou acordado? Que o excedente da produção que não fosse vendido
o governo do estado, o governo federal ia comprar para que a elite cafeeira não tivesse prejuízo. E o que o governo ia fazer com esse café? Café. E aí, em 1906 foi isso que aconteceu. O governo federal comprou aquilo que sobrou, o excedente, o que eles não conseguiram exportar. Em 1907, o que essa elite cafeeira fez? Produziu menos café? Não. Produziu mais, eles sabiam que ia ter quem comprasse. E aí, em 1907, eles pressionaram para que o governo comprasse todo o café e comprasse essa safra antecipadamente. Então, eles falaram assim, olha, o café vende mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vende para o governo federal e o governo federal exporta. Né? O governo federal vai funcionar como um atravessador. Depois, o que vocês vão pagar para a gente, vocês vão ter lucro novamente. E aí, o que acontece? O governo federal compra toda a safra em 1907, né? E acaba atendendo às necessidades da elite cafeeira, para que essa elite cafeeira não tenha prejuízos. E o que vai acontecer nos anos seguintes? Ao invés da elite cafeeira diminuir a quantidade de café que está produzindo, porque tá vendo que não está vendendo, né? Ao invés de mexer outra coisa, não. Eles começam a produzir cada vez mais café, porque eles sabiam que a venda estava garantida. Quem ia comprar o café? O governo federal. Ia comprar o café com que dinheiro? Dinheiro do povo, dinheiro de imposto. A gente vai ver nas próximas aulas que vai chegar o absurdo do governo federal queimar café, porque não tinha onde guardar o café. E os cafeicultores continuavam produzindo café. E isso vai até 1930, tá? Aí depois das próximas aulas a gente vai ver como é que isso se desdobrou, tá? Então, por hoje é isso que eu queria falar para vocês. Vocês têm agora atividades aqui, ó, para fazer. Atividade 3, em casa 4 e 5, e rumo ao Enem 5 e 6, tá? Eu vou estar online agora para tirar as dúvidas de vocês e qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, ok? Até breve, meus queridos, e se cuidem, tá?